Meus irmãos, graça e paz seja multiplicada sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais uma live de exposição da Palavra de Deus para transmitirmos acerca do conhecimento escriturístico. E hoje eu quero falar sobre a igreja de Laodiceia. Tá bom? Foi um esboço que eu construí e eu preguei numa festa na Igreja Batista. E eu usei o texto da igreja de Laodiceia. Eu queria falar um pouco, dentro dessa perspectiva da igreja, na condição em que ela se encontrava. Tá? Ela não se encontrava nem quente nem fria, mas ela se encontrava morna. Tá? Então eu quero entrar, vamos falar um pouco do contexto histórico da igreja, e eu quero entrar dentro do campo de visão. Então, como Cristo estava vendo a igreja, como a sociedade estava vendo a igreja e como a igreja se via. Tá? Então foi essa uma direção que eu recebi quando eu construí esse esboço. E a gente vai falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia. Minha morada é no céu, não sejas morno. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos, irmãos. Sejam bem-vindos. Nos ajude curtindo, nos ajude compartilhando, muito mais compartilhando, a live de exposição da palavra. Eu sei que aqueles que amam as Escrituras, amam ouvir as Escrituras, eles vão permanecer na live. Graça e paz, Luzia, Rita, graça e paz, a todos os irmãos aí que estão chegando para participar conosco. Tá bom? Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 14 em diante, eu gostaria de fazer a menção da leitura do texto, antes de iniciarmos a exposição de uma forma bem simples, simplificada, para que os irmãos entendam. Tá? Que diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 20: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, glória! Bem verdade, irmãos, nós sabemos, né, dentro do relato das verdades escriturísticas, que João, o apóstolo do amor, né, ele foi conduzido à ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, ele teve esta revelação. Quando você abre Apocalipse, capítulo de número 1, né, e versículo 4, você percebe uma ordem de Jesus. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, né? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, né? E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis, sacerdote para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Né? Aí você vai para o versículo 9. Tá? João diz: eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Então, por causa do testemunho de Cristo Jesus, ele foi conduzido para a ilha de Patmos, né? Uma ilha aonde iam os piores criminosos, cheio de feras, isolada, né? Uma ilha perigosa, aonde os maiores criminosos estavam ali, porque havia uma prisão na ilha de Patmos, né? E João foi conduzido para lá por causa do testemunho, né, de Cristo Jesus. Então ele continua dizendo: estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, tá? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, e a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Né? Então perceba, né, que ele recebe uma ordem de Jesus. Tá? Tudo que você ouvir, tudo que você vê, escreve, tá? As 7 igrejas, tá? Da Ásia. Então perceba, irmãos, que era o próprio Cristo ordenando a João, né, para diante da visão que ele estava tendo naquele arrebatamento de espírito, escrever, né, em um livro tudo que ele estava vendo e ouvindo, tá? E assim João, em obediência ao Senhor, ele fez. Por isso temos aí o livro das revelações, né, que trata dentro do campo da escatologia, tá? E temos os relatos das cartas às 7 igrejas da Ásia. E eu queria falar em particular nessa manhã sobre a igreja de Laodiceia, tá bom? A cidade de Laodiceia, né, que ficava perto da atual Denizli, né, foi fundada por Etíoco Epifânio II em torno
Etíoco Epifânio II, tá? Em torno de 261 a 246 a.C., tá bom? Então, a cidade de Laodiceia tinha esse nome porque ele colocou o nome da sua esposa, Laodice, né, para homenagear a sua esposa, tá? Então, nos tempos romanos, era a cidade mais rica da Frígia e a principal, né, do circuito das 7 igrejas na província da Ásia. Então você percebe isso em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Estava situada numa das rotas comerciais mais importantes e assegurava sua prosperidade comercial. Laodiceia era um centro bancário importante, tá? Em 5 a.C. Financiaram a reconstrução da cidade após o grande terremoto, né, que destruíra a cidade. Tá? Então, quando o terremoto veio sobre a cidade de Laodiceia, que destruiu toda a cidade, né, ela não adquiriu recursos de nenhuma das outras cidades e nem do império. Tá? A localização geográfica em que estava a cidade de Laodiceia era uma localização favorável, porque a cidade era uma cidade rica, né? Então percebam que quando ela foi reconstruída após o terremoto, ela reconstruiu com seus próprios recursos, né? Com seus próprios recursos. Tá? Então Laodiceia recusou a ajuda do Senado na ocasião, né? A região que ela se localizava é o vale do Rio Lico. Produzia uma lã negra e brilhante, fonte de mantos e tapetes negros, tá, pelos quais a cidade era conhecida. Tá? Laodiceia foi também o lar da escola de medicina e das manufaturas de colírio. Tá? Conhecida, tá? Remédio que sara os olhos. Tá? Também há uma referência à água morna, né? E carregada de bicarbonato de sódio, que vinha de Hierápolis, cujas fontes termais fluíam na direção do rio, né, Macandé. Acho que a pronúncia correta, eu não sei se está na pronúncia correta, tá? Mas era o nome do rio dado. Tá? William Hansen, tá, acredita que a posição da cidade e a riqueza fácil levaram a comunidade a desenvolver um espírito de transigência, né, e uma mentalidade mundana condenável por Cristo, né, que é a aplicação, tá, da visão de Cristo sobre a cidade, sobre a igreja de Laodiceia, tá, quando João escreveu a carta enviando a igreja de Laodiceia. Tá? Apocalipse capítulo 3, versículo 16, tá? Faz a aplicação e a verdade, né, quente, pode ser uma referência às águas térmicas e medicinais da cidade vizinha, tá? Hierápolis. Tá? Na época, a água era encanada de Hierápolis para a cidade de Laodiceia, né, e era morna. Tá? Vale entender, e acredito que cabe essa aplicação dentro dessa abordagem, tá, irmãos? Deus, ele vai falar conosco, tá? Na linguagem da nossa cultura e da sociedade. Tá? Cito um exemplo, Araquém, tá? Amós. Quando você lê o livro de Amós, né, você percebe que quando ele recebe a sua chamada, ele está no ofício do seu trabalho. Eu sou cultivador de sicômoros, tá, ou figueira bravas, né, e cuidador de gado. Quando Deus se manifestou ao profeta Amós, Deus se manifestou na linguagem que o profeta Amós
conhecia. Tá? Então você observa que a linguagem do profeta era uma linguagem rurícola. Tá? Você observa que quando você lê o livro do profeta Amós, como ele se trata com as mulheres de Israel? Ele as chama de vaca de Bazã. Né? Então essa era a linguagem. Deus não vai te dar nenhuma revelação, Deus não vai te dar nenhuma visão, Deus não vai falar com você em sonho numa linguagem que você não entende e você não compreende. Tá? Deus vai falar no nível intelectual que você possui. Tá? Então, perceba que quando você estuda sobre a igreja de Laodiceia, é a linguagem que Jesus usa. Jesus usa a linguagem, tá, da região geográfica. Tá? Deus usa a linguagem, tá, da produção de lã, que era extraída das ovelhas que tinham lã negra. Jesus usa a condição ali da água morna, porque na localização geográfica de Laodiceia não tinha rio, ela recebia a água, tá, de duas cidades. Uma era quente, outra era fria. E quando se juntavam, tá, então era gerada essas fontes termais. Tá, e a água ela era morna. Então Jesus fala na mesma linguagem, tá, ali das pessoas daquela região geográfica de Laodiceia viviam, para que eles entendessem, compreendessem a mensagem. Deus nunca vai falar com você numa linguagem que você não entende, que você não compreende. Tá? Deus não vai falar com uma pessoa analfabeta da mesma forma que fala com uma pessoa que tem um mestrado, que tem um doutorado, né? Que tem aí pós-doutorado. Tá? Deus vai falar conosco na linguagem que entendemos e compreendemos. Tá? Queria frisar esse ponto, né? Para ficar bem compreendido. Então perceba, irmãos, que no versículo 14, tá? O versículo 14, tá? Eu estou aqui com a Bíblia aberta, tá bom? No versículo 14, João, né, começa a escrever. Ele diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Né? Então aqui você percebe que é um sentido, né, de figura de linguagem. Há pessoas que entendem, tá, que o anjo da igreja é um anjo mesmo, tá? Mas é uma figura de linguagem direcionando a carta ao pastor da igreja de Laodiceia. Tá? Ao anjo da igreja escreve. Então a carta teve um endereço, né? A carta teve uma direção. Tá? Ela foi direcionada ao anjo da igreja, o pastor. Estas coisas diz o Amém, o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira. Tá? Quem é a testemunha fiel e verdadeira? Cristo Jesus. Tá? Colossenses, capítulo 1. Tá? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 15 e versículo 18. Diz assim, irmãos: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, fazendo referência a Cristo, porque nele, tá? Porque em Cristo, tá, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele, para Ele e para Ele. Só aqui já derruba muitas falsas doutrinas e falsos ensinamentos e falsas heresias da pessoa de Cristo. Tá? A Bíblia apresenta Cristo como Deus, né? Porque Cristo tem os mesmos atributos e a mesma essência. E eu vou fazer questão de ler o versículo de novo, tá? O qual é a imagem do Deus invisível.
o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tá? Quando Paulo escreve à igreja que habita em Colossos, tá? No capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, ele está fazendo menção da pessoa de Cristo Jesus. Tá? Então tem pessoas dizendo que Jesus é um profeta qualquer. Tem pessoas dizendo que Jesus é o arcanjo Miguel. Tem pessoas que negam a divindade de Cristo Jesus. Né? Então, somente esse texto já derruba, né, essas seitas, esses falsos ensinos, já derruba essa inverdade acerca da pessoa de Cristo Jesus. Tá bom? Então eu li o texto para embasar. Tá? Ao anjo da igreja escreve, o pastor: estas coisas diz o amém, o assim seja. Tá? Quem é ele? A testemunha fiel e verdadeira. Tá? Colossenses capítulo 1, versículo 15, tá? Ao versículo 18. Tá? Que o versículo 18 diz assim: e ele é o cabeça do corpo, da igreja. Né? A igreja é um corpo. Ele é a cabeça da igreja, tá? Que governa e domina todo o corpo. Tá? E é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Tá? Para que em tudo tenha a preeminência. Meu Deus, é muito forte. Eu amo a Bíblia. Porque a Bíblia se explica e não há contradição nenhuma, em nenhum ponto e nenhuma vírgula. Ela é fidedigna, ela é inerrante, pois ela é a palavra de Deus. Tem toda a confiabilidade. Então perceba, o princípio da criação de Deus. Vamos para a Bíblia? Então vamos entender porque ele é o princípio da criação de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim, irmãos: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, quando você abre a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, você entende, tá, a declaração do texto sagrado. E disse Deus, né? Haja luz e houve luz. Aí João embasa muito esse texto. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Então perceba, irmãos, que a Bíblia é uma sincronia. É como um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente dentro da sua exposição sistemática, comprovando, tá, dentro da exposição dos versículos bíblicos, a sua evidência, eficácia e verdade. Tá? Então perceba o texto sagrado, o Logos, a palavra, o verbo. Né? No princípio era o verbo, o Logos, a palavra. Estava com Deus e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Oh, glória a Jesus! Então Cristo começa a se apresentar para a igreja de Laodiceia. Né? João apenas está escrevendo o que ele está vendo e ouvindo do Senhor Jesus glorificado, porque ele foi arrebatado na ilha de Patmos. Então Cristo começa a se apresentar para a igreja. Né? E ao anjo da igreja escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então perceba no texto que é o próprio Cristo se apresentando à igreja. Mas vamos ler mais versículos para embasar, irmãos. Tá? Para que fique fundamentado na Bíblia. Tá bom? Então, já lemos aí
já citamos João capítulo 1, tá? Do versículo 1 ao versículo 5. Agora vamos para 1 João, capítulo 1, versículo de número 2, tá? Que diz assim: o que era desde o princípio. Né? Então Cristo, o verbo, né, que simboliza o Cordeiro, também na sua tipologia, tá? Ele era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Oh, glória! Então percebam que cada versículo que leio, tá, provando, né, que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, né, está embasando esta verdade. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos. E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Oh, glória a Jesus! Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então o texto está dizendo que a glória do Filho é a mesma glória do Pai. Oh, glória! João, capítulo de número 20. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia para embasarmos. Meu Deus. João, capítulo 20, versículo 27. Tá? Diz assim, irmãos. Diz assim: depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, Tomé, seja crente. Olha Jesus exortando Tomé. Então Tomé, irmãos, tocou nas marcas das mãos, tocou no local do lado que a lança transpassou, tocou nas marcas dos seus pés. Quando Tomé cai, ele cai para a frente de joelhos e se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus apresenta, a Bíblia apresenta Jesus como Deus, porque Tomé o adora e fala: Senhor meu e Deus meu. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, no versículo 14 do capítulo 3, é Jesus se apresentando para a igreja. Então você observa que Jesus ele se apresenta. Oh, glória, que o Senhor Jesus se apresente para você nessa manhã. Eu não sei como você se encontra, mas Jesus, quando ele se apresenta, ele é fiel e ele é verdadeiro. Tá? Ele pode te exortar, ele pode te repreender, ele pode te disciplinar. Tá? Quando Jesus se apresentar para você, pode ser o que você não está esperando, mas tudo que Cristo tem para nós, irmãos. Né? Consolando, exortando, edificando, edifica as nossas vidas e constrói os seus princípios, os seus valores na nossa vida. Oh, glória! Então perceba que quando você vê que ele se apresenta, tá? Ele vai mostrar para a igreja de Laodiceia como de fato ela está. Tá? Ele vai mostrar para ela como de fato ela está.
Araquém, qual era a condição em que a igreja de Laodiceia estava? Tá? Olha o que é que Cristo ele expressa na carta, tá? Direcionada a um pastor que ia ler essa carta à igreja. Tá? Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Olha para mim. Vire sua atenção para cá. Jesus nos conhece por dentro. Ele sabe como eu sou de fato por dentro. Ele conhece as obras, tá, que nós praticamos. Agora, essas obras é para glorificar a Cristo? Ou essas obras, elas estão satisfazendo a concupiscência da natureza da carne? Ele diz, eu conheço as tuas obras. Aí Jesus começa a falar que tipo de obras que a igreja de Laodiceia tem, tá? Que nem és frio e nem quente. Olha o estado da igreja. Ela não era uma igreja fria e nem uma igreja quente, falando do estado espiritual em que ela se encontrava. Tá? Aí ele disse, quem deras fosses frio ou quente, quem deras, Laodiceia, eu olhasse para ti, tá? E visse você no estágio de frio ou de quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Vou vomitar-te da minha boca. Agora, percebam, essa é a visão de Cristo acerca das obras da igreja e da condição em que a igreja se encontrava espiritualmente. Então perceba, meus irmãos, ou o cristão está na condição de frio ou de quente. O que nós não podemos entender é que não podemos estar na condição de morno. Né? Araquém, me explica as três condições. Me explica a condição de morno, me explica a condição de quente e me explica a condição de frio. Né? Eu fiz algumas anotações aqui, está aqui o esboço, tá bom? E vou tentar de uma forma simples explicar para você. Tá? Assim, porque és morno. Qual é essa condição? A condição morna, espiritualmente, é o cristão que conhece a Cristo e o Evangelho, tá? Porém tem uma vida de fachada, sem se comprometer com Deus e com a sua palavra. Ele é meio termo, tá? É dúbio nos seus pensamentos, indeciso na fé. Essa é a condição de morno. Tá? E qual é a condição de quente? A condição de quente, espiritualmente falando, é o cristão que conhece a Deus e vela pela palavra de Deus na sua vida e tem seu coração cheio do Espírito Santo e transborda no fervor do Espírito Santo e da sua palavra. Tá? Essa é a condição de quente. E qual é a condição de frio? Se refere à condição de pessoas incrédulas que vivem na igreja, porém não acreditam em Deus e nem na Bíblia Sagrada. Essas pessoas são as que não tiveram seu encontro real com Deus e com Cristo Jesus. São as pessoas que vivem numa frieza espiritual. Então, na minha pesquisa, buscando entender e compreender a condição de morno, né, de quente e de frio, tá? Então perceba, ou nós somos frio ou nós somos quente. O que nós não podemos ficar, irmãos, na condição de morno, de duplo ânimo, em cima do muro, tá? Porque quem vive nessas condições, Cristo vai vomitar, tá? Eu quero que você entenda. Então, de fato, Cristo conhece o estado em que nós nos encontramos. De fato, Cristo conhece o estado da igreja. Tá? E ele está dizendo aqui a igrejas locais. Tá? Seja bem-vindo, Fábio. Tá? Porque existe a igreja universal, que é a igreja invisível,
São todos os cristãos dos 4 cantos da terra que estão inseridos no corpo de Cristo. Tá? E existem as igrejas locais. Tá bom? Então, percebam. E você observa, né, que a igreja, ela exclama no seu íntimo. Olha a condição da igreja ali. Tá? Quando você abre o versículo 16, né, o versículo 17, né, como dizes? Olha o que a igreja declarava e exclamava. Tá? Jesus está vendo uma igreja morna. Jesus não está vendo uma igreja quente. E Jesus não está vendo uma igreja fria. Jesus está vendo uma igreja morna. Tá? Mas no seu íntimo Jesus declara, tá, a ela, como ela exclama no seu íntimo. Olha lá. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. Tá. Olha como a igreja, irmão, se portava. Rica sou, de nada tenho falta. Estou enriquecida. Falando de finanças, de dinheiro, de riquezas. Eu digo na minha abordagem de compreensão e entendimento, tá, que a igreja de Laodiceia não existia pobres nela, pessoas de baixa condição. Todos que habitavam ali tinham uma boa condição financeira. Tinham, vamos dizer, os melhores carros, as melhores casas, né? Tinha ali os seus suprimentos em abastança. Mas quando ela declara isso no seu íntimo, tá, e Jesus está revelando o íntimo da igreja de Laodiceia para ela. Tá. Aí você percebe, como dizes, ó igreja de Laodiceia. É o próprio Cristo dizendo, rica sou, estou abastada, e de nada tenho falta. Meu Deus. Temos aí a doutrina, né? A doutrina que eu chamo de doutrina diabólica, que é uma distorção imensa das Sagradas Escrituras, que é a doutrina da prosperidade. Então você observa que eu vejo pessoas dizendo que um dos fatores de um cristão ser abençoado é ele ter uma boa casa, é ele ter dinheiro na conta, é ele ter um bom carro. Né? Quando as pessoas veem cristãos bem-sucedidos na sociedade financeiramente falando, né, as pessoas dizem, esse crente aí é abençoado. Será? Qual é a fonte da sua riqueza? Qual é a fonte do seu dinheiro? Qual é a fonte da sua prosperidade? Tá. É uma pergunta. É do suor do teu rosto? É do esforço das tuas mãos? Eu estou abordando isso só para uma reflexão. E essa reflexão você tem que fazer no seu íntimo. O sinal, irmãos, que somos cristãos abençoados, primeiro é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Segundo é amar as Escrituras. Terceiro é ter nosso devocional também na oração. É assumirmos a plenitude do compromisso do reino de Deus como cristãos a serviço do rei. Esses sim são cristãos abençoados, em que a bênção do Senhor anda correndo atrás deles. Riqueza não é sinal da bênção de Deus. O cristão pode ter finanças, o cristão pode ser abençoado financeiramente, sim, mas não é a base, tá, de um cristão quando ele declara, eu sou abençoado porque tenho tal coisa. A igreja de Laodiceia batia no peito. Rica sou, de nada tenho falta, estou enriquecido. A base, a base desta expressão é exatamente quando você lê Apocalipse 3:20. A igreja se tornou arrogante, tá, excluindo Cristo Jesus dela. Porque somos eternos dependentes de Cristo, da sua graça,
do seu amor. Eu dependo de Cristo, não dependo de dinheiro. Eu dependo de Cristo. Ele tem que ser a prioridade na minha vida. Porque é Ele que supre todas as nossas necessidades. É Ele. Então não seja arrogante, soberba. Não seja avarento ao ponto de você exclamar no seu íntimo: rico sou, estou abastado, de nada tenho falta. Cuidado. Cuidado. Seja dependente de Cristo Jesus. Oh, glória a Jesus. Então, como está o teu íntimo? Como está o teu íntimo? Reconhece a soberania de Deus? Ele é prioridade na sua vida? Então, a gente precisa entender: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todos que nela habitam. Irmãos, tudo é do Senhor. Se existimos, vimos do Senhor. Se a terra existe, veio do Senhor. Se o universo existe, veio do Senhor. Tudo que você possui e adquire veio da matéria-prima da terra. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todos que nela habitam. Então eu serei soberba, arrogante e darei um atestado de burro se eu não reconhecer como cristão a soberania de Deus, que é dele que emana, que é dele que vem. A provisão vem dele sobre as nossas vidas. Bem-aventurado é o cristão que reconhece e que pratica as palavras do Mestre Jesus. Tá. Então perceba, tá, que essa é a visão do trono sobre a igreja de Laodiceia. É a visão de Cristo sobre a igreja. Tá? Quando você lê Apocalipse 3 e 17. Qual é a visão de Cristo sobre a igreja? Dizes, rica sou, estou abastada e de nada tenho falta. Então perceba, perceba que a visão de Cristo nesta condição, ele declara a ela a condição em que a igreja está. Mas Jesus fala assim: materialmente, fisicamente, vocês são ricas, estão abastadas, de nada tenho falta. Mas eu quero mostrar para vocês, igreja de Laodiceia, como vocês se encontram espiritualmente. Eu quero mostrar para vocês e declarar para vocês a condição espiritual que vocês se encontram. Qual era a condição espiritual, né, da igreja de Laodiceia, em que Jesus revelou? No versículo 17, a parte B. E não sabe que és. E não sabe. Então a igreja não tinha consciência da condição em que se encontrava espiritualmente. Na consciência da igreja de Laodiceia, elas serviam a Jesus. Na consciência da igreja de Laodiceia, né, ela tinha essa ciência dessa doutrina diabólica, que é a doutrina da prosperidade, que nós vemos aí, que estão desviando muitos cristãos de Cristo e do propósito do reino. Porque crente hoje, irmão, só quer buscar riqueza. Crente hoje vai para um culto, para buscar prosperidade financeira. Crente hoje vai para um culto, mas pensando em ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Ele não está preocupado com a vida espiritual dele. Então perceba, a parte B. Ele não sabe que és. Ela não tinha consciência da condição espiritual que se encontrava. A consciência da igreja de Laodiceia é que estava tudo bem. Estava tudo bem. Isso nos faz refletir. Isso nos faz refletir. Não reflita sobre a vida do teu vizinho, do teu irmão da direita e da esquerda. Reflita hoje sobre a sua vida. Traga essa palavra para você e reflita. É Cristo que está declarando. E não sabe que és um desgraçado. É o Deus do amor.
É o Cristo do amor que está dizendo a condição espiritual. Está declarando a condição espiritual daquela igreja. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Na horizontal, vocês estão top demais. Tá? Na vertical, tá? Vocês são desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha como Cristo enxergava a igreja de Laodiceia na sua condição espiritual. Então a visão da igreja de Laodiceia sobre si mesmo era uma igreja feliz, era uma igreja autossuficiente, era uma igreja rica, né? A igreja tinha uma visão de águia, horizontalmente, né? A igreja tinha vestes talhares e fina. Então, essa era a visão, irmãos, da igreja quando ela olhava para si mesma. E eu vou declarar aqui, ela era cheia de gozo, de alegria. Tá? Ela era plena e abastada, não tinha falta de nada. Ela era uma igreja autossustentável. Tá? Tinha aquisição financeira. Ela tinha visão empreendedora, visão de águia. Né? Ela estava bem vestida espiritualmente. E veste resplandecente. Essa era a visão que a igreja tinha, mas não era a visão que Cristo tinha sobre ela. A visão que Cristo tinha sobre ela é que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Tá? Então a igreja de Laodiceia não sabia quem ela estava, não sabia que ela estava desprovida das riquezas espirituais. Não parece com a condição da igreja que nós estamos vivendo nos nossos dias? Não parece? Tá. Então, a maior tristeza para um cristão, irmãos, é pensar ser cheio de Deus, ter compromisso com Deus, aliança com Deus e descobrir que o céu está reprovando a sua conduta e a sua vida. Então observa que Jesus está aqui convidando a igreja a tirar a capa. Tá? E diz, és infeliz, não há felicidade. És miserável, não possui nada de Cristo. És pobre, sem riqueza espiritual. És cega, sem visão espiritual. Está nua, sem vestes espirituais. Então esta era a condição da igreja. Você é feliz em Cristo? Sente a alegria, a plenitude da alegria em Cristo? Eu digo que quando temos essa aliança, essa comunhão com Cristo, você pode estar passando pelo que você estiver passando. Mas a comunhão está estabelecida, a alegria do Senhor é a nossa força. Perceba que você pode estar passando a maior provação do mundo, mas quando você dobra os seus joelhos, abre o seu coração, as lágrimas vêm. Você fala em línguas. O Espírito de Deus testifica no teu espírito e você sente a presença do Espírito de Deus ali com você, te fortalecendo, te consolando, te ajudando. Isso é comunhão, irmãos. Isso é alegria. Tá. Então Jesus convida a igreja a tirar a capa, né, da hipocrisia, da falsidade, da falsa ilusão. Então precisamos entender. Mas Cristo dá um conselho para a igreja. Percebe que a igreja está morna, ela não apostatou da fé. Tá, ela está morna. Mas na condição de morna, Cristo dá um conselho para a igreja. Qual é o conselho, Araquém? Versículo 18. Percebe-se que Jesus, né, mostra para a igreja que conhece as obras, revela para a igreja essas obras porque ela não tinha consciência na sua condição espiritual, tá? E mostra a condição espiritual que ela se encontra. Tá?
Não sabe que és desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Né? Antigamente, quando a gente falava desgraça, né, os nossos pais até nos batiam e nos repreendiam, né, como um palavrão. Né? De fato é, né, que quer dizer alguém desprovido da graça, sem graça. Tá? Então não havia, a graça de Deus havia sido anulada pela condição em que se encontrava. Tá, mas Cristo traz um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Tá? Então, a alegria em ouvir e aceitar o conselho de Cristo Jesus. Olha para cá, irmãos, você que está na live, tá? Não passe dessa live, permaneça nessa live, tá? Somos bem-aventurados, tá? Em aceitarmos, em ouvirmos o conselho de Jesus. Não escute, ouça o conselho de Jesus, tá? A pergunta é: você aceita ou você rejeita os conselhos de Jesus Cristo? Qual o conselho de Cristo para a igreja? Tá? Que compres ouro refinado pelo fogo, para que de fato seja rica. A Bíblia diz que a nossa fé, ela é provada pelo fogo, né? Assim como o ouro é provado pelo fogo. Né? Então o ouro, antes dele passar pelo fogo, ele tem um valor. O ouro, quando ele passa pelo fogo, né, que é o ato de purificação, ele tem um valor. Né? Então o ouro purificado, quando ele vai para a mão do ourive e se torna uma joia, ele tem um outro valor. Né? Então a Bíblia diz, irmãos, que a nossa fé ela é provada pelo fogo, assim como o ouro é provado. Tá? Então somos provados para que de fato, tá, demonstrarmos diante dos céus, diante da terra, diante do reino das trevas, tá, diante do testemunho da igreja, se realmente temos uma fé firme e convicta no Senhor Jesus. Então aconselho-te que de mim compres ouros refinados pelo fogo. Quer dizer o quê? Vocês precisam passar novamente pelo fogo, para que de fato a vossa fé seja contextualizada como firme e segura em mim. Tá? Então a gente percebe aí, né, que a gente vai passar pelo fogo. Então antes de passarmos a nossa fé passar pelo fogo, ela tem um valor. Quando ela é purificada, ela tem outro valor. Quando essa fé ela é colocada na mão daquele que te chamou, você se torna uma joia com outro valor. Oh, glória! Tá, então qual é o conselho de Cristo para a igreja? Que compre ouro refinado pelo fogo, para que de fato seja rica. Não é uma riqueza horizontal, é uma riqueza espiritual que havia sido perdida e só Cristo poderia restaurar a vida espiritual. Tá? Segundo, que compre vestes brancas para que se vista, para que não veja a sua nudez. Perceba que a igreja, espiritualmente falando, né, está sem vestes, está nua, porque perdeu as suas vestes. Permita-me usar um texto bíblico para explicar de uma forma simples melhor. Adão e Eva andavam nus no paraíso, né? Andavam nus, mas quando pecou, ambos viram que estava nu, porque o pecado, irmãos, remove as vestes espirituais. Tá? Dá a entender que as vestes deles eram vestimentas espirituais resplandecentes. É um pensamento desse humilde expositor da palavra. Tá? Quando pecaram, as vestimentas espirituais foram retiradas. Da mesma forma, eles perderam as suas vestimentas espirituais. Quando os céus olhavam para eles, eles não estavam mais com as vestes espirituais.
mas vestes manchadas pelo pecado, pelo egocentrismo. Tá? Então ele diz, eu aconselho, tá, que compre vestes brancas para que te vistas, para que ninguém veja a tua nudez. O reino das trevas estava vendo a nudez espiritual da igreja de Laodiceia. Oh, glória! Terceiro, que compre colírio para ungir os olhos, para poder ver com os olhos espirituais. Uma igreja que perdeu a visão espiritual. Na horizontal, ela enxergava só as coisas dessa terra. Não, ela perdeu a percepção de enxergar as coisas espirituais do reino dos céus, do reino de Deus. O que te parece? O que te parece? Então Jesus disse, eu te aconselho que compre colírios, para que seja restaurada a tua visão espiritual. Quantos cristãos, irmãos, quantos pastores, quantos líderes, que a gente não deve falar só dos irmãos, deve falar da liderança também, já perderam a visão espiritual, têm rejeitado a exortação de Cristo, não têm aceitado o conselho de Cristo e permanecem na operação do erro. Mas Jesus está aconselhando, Jesus está exortando, Jesus está falando. Oh, glória! Então percebe-se que a cidade de Laodiceia era rica na questão do colírio para a saúde dos olhos. Jesus vai falar na mesma linguagem, tá, do teu intelecto, da tua cultura. Então Jesus usou, tá, o colírio de uma forma física para explicar o colírio de uma forma espiritual para a restauração da sua vista. Oitavo, irmãos. Depois que Jesus dá o conselho à igreja, Jesus, ele repreende a igreja. Ele tem poder para isso. Ele é Senhor dela. O amor de Cristo pela igreja é demonstrado pela repreensão, Apocalipse 3:19. Tá? Então você percebe que Jesus demonstra o seu amor através da repreensão e da disciplina. Quando você lê o versículo 19, ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ele diz, seja zeloso. Seja zeloso, seja zeloso, seja zeloso e arrepende-te. Seja bem-vinda, missionária Esther. Então o amor de Cristo, irmão, não é inconsequente nem irresponsável. O amor de Cristo, ele é zeloso. Por isso ele nos repreende. Quem tem a percepção maior, o pai ou o filho? Quem tem experiência de vida maior, o pai ou o filho? O filho não passou ainda pelos mesmos caminhos, pelos mesmos processos que o pai passou. Então o pai tem uma percepção sobre a conduta de vida do filho. Então o pai é que tem o plumo para dizer se o filho está andando de uma forma correta ou de uma forma errada. Então só Cristo, irmãos, conhece quando nós saímos do plumo de fato. Falando no contexto espiritual. Porque tem muitas pessoas que usam capas, usam uma maquiagem dentro da sua conduta de vida. São pessoas dentro da casa de oração que de fato demonstram uma fé, demonstram uma intimidade, uma comunhão com Deus, mas de fato quando estão fora da casa de oração, do seio da igreja, demonstram uma outra conduta. Então perceba, por este fato Jesus repreende a igreja. Glória a Deus. E ele disciplina a igreja. Pecou, irmãos, o pecado vai gerar morte. A morte vai gerar separação. E isso vai gerar consequências na nossa vida. Então, dependendo da gravidade, o Senhor Jesus, por meio das autoridades espirituais, vai ter a solução correta para você.
Não despreze os vossos guias, não despreze os vossos pastores, não despreze as autoridades espirituais que Cristo estabeleceu para que você esteja sujeito a eles. Tá? Se você é uma ovelha que não tem pastor, tá? Você está à mercê dos lobos. Você não faz parte do aprisco de Cristo Jesus. Não esteja na condição de Israel. Jesus olhou a condição e disse: eu vejo ovelhas, né, andando errantes sem pastor. Né? E a Bíblia diz que quando Jesus viu aquela condição, ele teve compaixão. Aceite a compaixão de Cristo, o amor de Cristo, a repreensão de Cristo, o amor de Cristo sobre a sua vida. Oh, glória a Jesus! Ele ama, por isso ele nos repreende, ele nos exorta, ele nos disciplina. Tá? Se você tem um pastor que só te bajula por causa do teu dízimo, se você tem um pastor que a mensagem dele é só de autoajuda e de bajulação, porque tem, tá? Sai de lá. Sai de lá, porque é um falso pastor. O verdadeiro pastor, ele exorta, ele repreende, ele disciplina, porque ele ama o amor de Cristo Jesus. Porque tem pessoas que não gostam de ser exortadas, né, de ser chamada a atenção, de ser disciplinadas. Tem pessoas que não gostam. Hoje tem ministérios aí para você escolher à vontade, para que você camufle, né, e esconda as suas misérias e os seus pecados. Porque você não quer mudar. Você não quer se sujeitar às Escrituras. Quando eu me sujeito à doutrina bíblica, eu não estou me sujeitando ao pastor, eu estou me sujeitando a Cristo. Reconhecendo a autoridade espiritual de alguém que ensina a verdade da doutrina da fé cristã. É uma doutrina responsável que me cobra a minha responsabilidade dentro de uma conduta em Cristo Jesus. E eu quero que você compreenda isso. Tá? A exortação de Cristo à igreja, irmãos, é por zelo. Ele nos convida a nos arrependermos. Ele nos convida a nos convertermos a Ele. Tá? A declaração de Cristo para a igreja, em Apocalipse capítulo 3 e 20. Né? Eu já preguei muito em culto público, né? Apocalipse 3 e 20. Né? O que está dizendo lá? Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Eu preguei muito nos cultos evangelísticos esse versículo, mas quando eu pregava, eu nunca tive a ciência que Jesus estava falando para a igreja. Né? Porque antigamente eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, dentro dessa visão que eu tinha antigamente. Eu era novo convertido, naquele fervor, naquela alegria. Né? Quando eu me entreguei a Jesus, irmãos, eu orava de manhã, eu orava meio-dia, eu orava 6 horas, eu orava depois do culto, fazia vigília sozinho na casa de oração. Eu era matriculado no jovem, eu era matriculado no circo de oração, eu era matriculado na escola dominical, eu era matriculado no evangelismo, eu era matriculado no grupo de visita, né? E eu fui apresentado, porque eu aceitei Jesus em 98, né? Eu fui apresentado como auxiliar da igreja jovem, solteiro, e naquela época não podia. Era interessante que todos os pastores, né, que eram apossados, né, na igreja local, né, porque todo ano trocavam, todos eles me chamavam na frente e me apresentavam auxiliar. Né? Eu era envolvido na igreja, eu era jovem, solteiro, né? E eu buscava muito a Deus, evangelizava, fazia culto público, visitava hospitais, né? E dentro desse prisma, dessa visão, eu não tinha essa visão. Mas depois, eu ouvindo homens mais sábios, mais indoutos, pastores, mestres, que eu fiz um curso básico de teologia, a minha mente ela se ampliou, né? Para entender que Jesus estava falando para a igreja. Cristo querendo entrar novamente dentro da igreja.
Porque a conduta da igreja expulsou Jesus dela. Então perceba, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então perceba, Jesus estava batendo, a igreja estava com os ouvidos fechados. Jesus estava falando. Tá? Jesus fala quando você abre a Bíblia para ler. Tá? Pastor, ora quem? E quando a Bíblia está fechada, Jesus fala? Fala. Quer um exemplo? Você vai pensar isso na sua consciência. Quando você está sentado, né, no sofá, na cama, no seu quarto, você está na sua biblioteca, que você olha para a Bíblia, o que vem no teu íntimo? Tá, o Espírito Santo fala assim, pega para ler. Vem aquele desejo, eu devia ler a Bíblia. Vem um versículo na tua mente. Tá? A Bíblia fechada, ela vai falar com você também, né? Mas vai te despertar para você ter um relacionamento com ela. Mas você percebe que a igreja estava com os ouvidos fechados, não ouvia. Né? Então Jesus fala através das Escrituras, quando você pega para lê-la. Jesus fala através de homens e mulheres, tá? Quando falo isso, falo no contexto geral. Através da exposição da palavra. Se você abrir suas redes sociais, vai ter alguém lá testemunhando de Jesus. Você vai ver pregadores, você vai ver mestres na palavra trazendo ensinamentos bíblicos. Né? Se você abrir o seu canal de televisão, vai ter pessoas transmitindo o testemunho de Jesus. Né? Então, você está ouvindo ou você está escutando? Ou você está fechando os seus ouvidos para as verdades bíblicas? Você ouve só aquilo que lhe agrada? Só aquilo que lhe satisfaz o teu ego? Ou você de fato ouve a Bíblia como de fato ela é, que te confronta, tá, a você abandonar, né, alguns pecados, algumas ignorâncias dentro de algumas áreas da tua vida? Né? E se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja estava fazendo a Santa Ceia. Tá? Estavam ceando. Tá? Mas Jesus não participava dessa ceia. Você já pensou nisso? Uma igreja que tinha sua liturgia do culto, mas Jesus não estava lá. Uma igreja que tinha a liturgia da Santa Ceia, se reunia para comungar a Santa Ceia, mas Jesus não estava lá. Mas Jesus, né, Jesus chama a atenção da igreja e disse, olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Se você me ouvir e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. A comunhão será restaurada, tá? E eu estou na vida de vocês e vocês estão na minha, participando da minha vida. Né? Então, perceba, irmãos, aqui, né, o convite de Cristo. A igreja só terá o direito de se assentar com Cristo no seu trono, Apocalipse 3:21. Tá? Não é que qualquer pessoa, não é qualquer pessoa e não é de qualquer forma no nosso viver cristão, tá, que a promessa de Deus vai se tornar uma realidade na nossa vida. Tá? Não é de qualquer forma, eu vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira, irmãos. Para que a promessa de Cristo se estabeleça na minha vida e eu alcance, experimente, evidencie na minha vida, tá, eu preciso me sujeitar. E a ordem de Cristo em Apocalipse 3:21 é ser fiel até a morte. Olha a responsabilidade cristã em se manter, em cuidar da sua fé. Tá? Em cuidar da sua fé, no seu caráter, na sua personalidade, na sua conduta e no seu viver. Sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Sede santo em todas as vossas maneiras de viver. Né? A primeira carta de Pedro, está escrito essa passagem. Tá? Há o que vencer.
Né? Há o que vencer. Então nós constantemente estamos batalhando contra as fascinações do mundo. Nós constantemente estamos batalhando contra a natureza que está dentro de nós, guerreando contra a natureza espiritual. Nós constantemente estamos batalhando contra as tentações e os pratos e as oferendas que o diabo, né, traz para nós. Constantemente estamos batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. Há o que vencer, então estamos numa batalha. Mas por meio de Cristo Jesus somos mais que vencedores. Por meio de Cristo, só por meio de Cristo, recebemos o título, a placa, tá? Que somos mais do que vencedores. Se não estiver em Cristo, nem for por meio de Cristo, somos derrotados e fracassados na nossa vida e na nossa conduta cristã. Só por meio de Cristo somos mais do que vencedores. Oh, glória! É. Pois Cristo venceu. Olha o que diz o versículo 21, deixa eu lê-lo. Ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, vai ter o direito de se assentar no trono junto com Cristo. Olha o privilégio, irmãos, de sermos cristãos. Olha o privilégio de realmente nos esforçarmos em batalhar pela fé. Olha o privilégio de nos esforçarmos a nos mantermos fiéis em Cristo Jesus. Vai nos dar o direito, Cristo vai nos dar o direito de se assentar com Ele no seu trono. Assim como eu venci, se Cristo venceu todas as coisas, né? Quando falo isso Cristo como o verbo como homem, ele venceu todas as coisas. Em todas as coisas ele foi tentado, mas em nenhuma ele cedeu, em nenhuma ele pecou. Em Cristo também temos condições de vencer. Oh, glória! Né? E me assentei com meu Pai no seu trono. Tá? Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não está no singular. O versículo não está assim. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não. Aqui o termo está no plural. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas locais. Quais são as igrejas que a gente pode abordar aqui, contextualizando com o fundamento da Bíblia? Tá? A igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Tá? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então que nós possamos abrir mais os nossos ouvidos e ouvirmos de fato o que o Espírito de Deus está declarando, né? Para nós. Glória a Jesus. Não seja surdo. Não seja surdo. Abra bem os seus ouvidos. Oh, glória. Isso é bênção, missionário Esther. Né? O estudo sistemático de cada igreja. Né? Referente, né? Escrita ali em Apocalipse. É bênção. É interessante que cada pastor, o Senhor Deus dá uma visão, né, dentro do discernimento para uma aplicação dentro do estudo. Isso eu acho lindo. Tá? Porque o Espírito Santo que diz às igrejas. Né? O Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei um outro Consolador para que esteja convosco. Né? Jesus disse, se eu não for, o Espírito Santo não desce. Né? Então, hoje vivemos a dispensação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera vida, que vivifica, que cuida, que zela da noiva do Cordeiro. Né? O amigo do noivo. Ele ouve o noivo. Então ele declara a vontade do noivo, a noiva. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? E eu já estou encerrando, irmãos. Né? Então nós estamos ouvindo, ou nós estamos escutando, ou nós estamos fechando os nossos ouvidos, né?
para o que o Espírito de Deus declara por meio da palavra do Senhor, por meio dos seus servos e das suas servas, né? Então, o que nós estamos ouvindo? Você ouve, você escuta, ou você fecha os seus ouvidos quando o Espírito de Deus verbaliza a nós, né? Eu encerro aqui, né, a exposição da palavra, deixando essas 3 perguntas. Bom, deixando essas 3 perguntas para reflexão mesmo, tá? Então, essa mensagem, né, um dia eu recebi um convite para pregar na Igreja Batista, na festa da igreja, tá? O pastor nos honrou, né, com esse grande compromisso e responsabilidade. E eu estava deitado falando: Senhor, o que eu vou pregar? O tema da festa lá, irmãos, é o que eu mencionei aqui: minha morada é no céu, não sejas morno. Foi isso que veio ao meu coração. E eu me assentei e comecei, né, a escrever, tá? E o Senhor me deu esse esboço, tá bom? E eu ministrei essa palavra no culto de festa e foi uma bênção, tá? Foi uma bênção de Deus, tá? É uma mensagem reflexiva, né? É uma mensagem que vai gerar um despertamento para a nossa vida, tá? Que vai nos levar a crescer, né? Então, eu compreendo e entendo dessa forma, tá bom? Então, essa mensagem ela vai ser salva e ela vai para a minha página lá no YouTube, tá? Então, os irmãos podem acessar minha página lá no YouTube, tá? Que os irmãos vão ter acesso aos conteúdos que eu gravo aqui dentro de uma mensagem expositiva, tá? Eu sempre digo, irmãos, que a mensagem que eu transmito, tá? A minha linguagem é simples, a minha forma de explicar é bem simples, tá? Porque o intuito é que você compreenda, é que você seja de fato alimentado com alimento sólido, com alimento saudável da palavra, né? O intuito é que venha despertar você a amar mais a Bíblia, a estudar mais a Bíblia, a querer conhecer mais a Bíblia. O intuito é despertar você a fazer um curso básico de teologia, né? O intuito é fazer você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que de toda a mensagem que foi colocada aqui, né, em algum ponto da mensagem o Senhor vai falar contigo. O Espírito Santo vai abrir a tua mente. O Espírito Santo, né, vai despertar você. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, né? Que o Senhor Jesus faça você frutificar e crescer cada dia mais na fé. Esse é o meu desejo. Oh, glória! Meus irmãos, eu já estou encerrando aqui a live, tá? Sempre aproximadamente às 11h30 para o meio-dia eu abro a live. Se os irmãos vierem nesse horário, a live não estiver aberta, é porque eu estou nas ocupações, tá? Mas quando não é eu abro à tarde ou eu abro à noite, tá? Eu sempre abro as lives quando eu estou com algum tempo livre, tá bom? Às vezes eu passo aí pela live da missionária Esther, né? Pela live do evangelista Hélio, né? Pela live do Lucas, pela live do... que agora eu esqueci o nome dele, que eu estava lá na live dele agorinha, né? Que ele, todos os dias ele tem uma mensagem lá, muito abençoada, tá? Eu sempre estou passando, tá? Às vezes eu não tenho condição de entrar por causa do tempo, mas eu estou andando, mas eu estou lá acompanhando os irmãos, porque eu sei que vocês são instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, para edificar vidas por meio da palavra, né? Que Deus abençoe as vossas vidas, tá bom? Amém? E Deus abençoe, irmãos. Fique na paz e na graça. Fui!